Olá, alunos do oitavo ano. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática, tá bem? Por aqui, professor Daniel Barros. Vamos falar hoje já vimos na aula passada, raízes exatas, tá? Se você não viu aí, dá uma olhada no vídeo da aula de número 13. Conferir, de aula número 9. Essa aqui é a aula de número 10. Então, aula de número 9, raízes exatas. Na aula de hoje, né, vamos fazer mais um pouco de raízes, mais alguns conceitos usando aí, né, algoritmos matemáticos, calculadora. Alunos aqui da rede municipal, app Cortex Aluno. Alunos da rede estadual, Google Sala de Aula. Tá bem? Preparei então aqui alguns slides, né, de algum material para a gente começar a falar sobre isto. Então, vou colocar aqui. Muito bem. Relembrando então, né, números quadrados perfeitos. O objetivo nesse tópico é preparar os alunos para fazer associações entre geometria e os números dos quadrados perfeitos. Pode-se discutir essa relação, começar a identificar quadrados perfeitos com base na variação da medida do lado do quadrado. Levar os alunos a perceber que o processo geométrico para o reconhecimento de um número quadrado perfeito pode ser demorado, principalmente se o número for muito grande. Um outro aspecto importante é que os alunos percebam esta relação que existe entre o número quadrado perfeito e a sua raiz quadrada, né? Trazer o nosso primeiro personagem aqui da aula de hoje. Raízes exatas, então. O Gilson, ele comprou uma chácara que tem 18.496 metros de área. A chácara não tem a forma de um quadrado. Ó, detalhe importante. Mas para ter uma ideia de quanto representa essa área, ele pensou: bom, 18.496 metros quadrados corresponde a uma área de um quadrado com lado de que medida? Então pensa que o Gilson comprou uma chácara. Esta chácara, né, ela o formato dela não é um quadrado perfeito. O que é a área? A área é esta parte interna aqui. Isso se chama área dentro da matemática, né? O espaço interno que eu tenho desta chácara. Bom, ele quer saber então, né, quanto que mede o lado desta chácara. Para isso ele está pensando em que essa chácara seja um quadrado perfeito. Um quadrado perfeito. Se essa chácara fosse um quadrado perfeito, quanto de lado ela mediria? Muito bem. Como a área de um quadrado é dada por lado ao quadrado, né? A área de um quadrado ela é dada por lado ao quadrado, que é lado vezes lado. Ou seja, lado é igual a raiz quadrada de 18.496, que é a medida desta área. Na maioria das calculadoras, temos a tecla, então, raiz quadrada. Geralmente, essas calculadoras aí têm essa tecla. Calculadora no celular, calculadora comum, calculadora científica. E ela está aqui, né? Aqui eu tenho um exemplo de uma calculadora científica, né? E a tecla que eu estou procurando é exatamente esta aqui, raiz quadrada. Então, ele pegou a calculadora dele, né, e fez o seguinte. Ele pegou a calculadora, digitou 18.496 e pressionou a raiz quadrada. E aí ele teve o número 136. Então quer dizer que a chácara dele, né, é um quadrado com um lado de 136 metros. Tá? Então o Gilson usou para determinar a raiz quadrada de 18.496, ele digitou, então, como eu fiz, o 18.496, apertou a tecla raiz e apareceu no visor o 136. Portanto, a raiz quadrada
de 18.496 é 136. Na aula passada, a gente viu como achar essa raiz exata, né? Fazendo o método de fatoração. Tá? Ele pode confirmar o resultado também de outra forma. Que ele quer dizer que eu posso pegar esse 136 e elevar ao quadrado, porque a raiz quadrada nada mais é que o inverso da potenciação. E se eu fizer, então, 136 vezes 136, eu vou ter este valor aqui, 18.496. Vamos testar na nossa calculadora? Vou pegar o 136, multiplicar por 136. Vai dar igual a 18.496. Então, esta chácara, né, tem área equivalente a um quadrado de 136 metros de lado. Se eu fosse representar geometricamente, tá, eu estou sem a minha régua aqui, deixa eu ver, não sai, né? Se eu fosse representar geometricamente, eu teria um quadrado de lados iguais que mede 136 metros por 136 metros. Tá? E aqui é a área. A área é essa parte, vamos voltar a falar de novo, que a área é essa parte interna aqui desse quadrado. Tá? Que é feito lado vezes o lado. Tá? Lado vezes lado. Até aí tudo bem, né? Agora vamos pensar se quiser fazer então, né, a raiz quadrada de números decimais, 75,69, né? Primeiro vou começar a lembrar algumas coisas, pessoal. Como é que eu transformo o 75,69 em fração, né? Algumas horas, em alguns exercícios, o pessoal se confundiu. A gente já viu isso lá no 7º ano, vamos retomar. Como é que eu transformo um número decimal em fração? Porque esse número aqui saiu de uma fração. Tá? Saiu de uma divisão de fração. Geralmente eu coloco o número inteiro aqui em cima sem a vírgula. 7,569. E ele é dividido pelo número 1. Seguidos de quantos zeros? Bom, a determinação de quantos zeros eu vou colocar aqui embaixo está depois da vírgula. Quantos números eu tenho depois da vírgula? Eu tenho 2. Então eu vou colocar 2 zeros. Então quer dizer, Daniel, se você dividir, vamos lá, 7,569 divididos por 100 dá esse número decimal. Tá? Então, aqui eu transformei o número decimal em fração, nada mais que isso. Repete o número todo em cima, sem a vírgula, coloca o número 1 e vê quantos números tem depois da vírgula. A quantidade de números que tem depois da vírgula é a quantidade de zeros que você vai colocar. Claro que aqui dá frações equivalentes, dá para simplificar ela, né, e vai reduzindo ela até chegar às frações equivalentes. Bom, mas ele quer fazer então esse cálculo aqui. 75,69, né? Raiz quadrada deste valor. Como é que se faz? Usando a calculadora. Então ele pegou a calculadora novamente, digitou 75,69 e apertou a tecla raiz. Ó, apertou a tecla raiz. Pronto. A raiz deste valor é 8,7. Tá? Como é que eu faço agora para que potenciação, que parte da potenciação, isso eu já falei no início, devemos fazer para verificar que 8,7 é a raiz quadrada de 75,69. Que operação é? Né? A operação da radicação, tá? Da raiz quadrada exata, da elevada ao quadrado. Por quê? O que quer dizer isso aqui? Isso aqui nada mais é se a raiz quadrada, né, por isso que é um quadrado perfeito, é um quadrado que tem 8,7 por 8,7 de lado. Então, se eu fizer 8,7 elevado ao quadrado, essa é a potenciação, né, que comprova que 75,69 a raiz quadrada é 8,7. O que eu vou fazer? 8,7 vezes 8,7. Eu até vou montar esse algoritmo. Posso usar a calculadora? Posso. 8
8,7 vezes 8,7 dá igual a 75,69 e que se eu apertar a raiz ele volta para o 8,7. Viram o algoritmo? Uma é o inverso da outra operação. E eu vou montar esse algoritmo aqui, né, porque eu quero que você pense. Muitos não conseguem, não se lembram como multiplica números decimais na ponta do lápis. Então eu estou montando esse algoritmo. 7 vezes 7 é 49, correto? 7 vezes 8, quanto que é 7 vezes 8, né? Bom, se 7 vezes 7 é 49, 7 vezes 8 é só botar mais 7. 49, 50, 51, 52, 53, 54. Opa! 54, 55, 56. Então, 7 vezes 8 é 56. Algoritmo em branco, 8 vezes 7 é a mesma coisa que 7 vezes 8, é 56. Vai 5 agora em vez de 4. E 8 vezes 8 é 64. 65, 66, 67, 68, 69. Tá? Só que aqui eu estou esquecendo ainda, não somei o 4 ali, né? Ó, já estou falando e esqueço. Vamos fazer de novo aqui. Vamos apagar. Já me esqueci de algum erro, já vi um erro aqui. Vamos de novo. 7 vezes 7, 49 vai 4. 7 vezes 8, 56. 57, 58, 59, 60. 60 deu lá em cima. Agora sim, ó. Deixa em branco. 8 vezes 7, 56. Agora é 5. 8 vezes 8, 64. 65, 66, 67, 68, 69. Agora sim, 69. Somando, temos 9. Temos 6. 9 mais 6 dá 15. E 6 mais 1 dá 7. Vírgulas, 1, 2 casas decimais, 1, 2, o número aqui. Então, né, é esta operação que a gente verifica se 8,7 é raiz quadrada. Tá bom? Bom, e se não for possível usar uma calculadora? Se não for possível usar uma calculadora, o que a gente faz? Tá? A gente vai poder fazer, então, usando tentativas para calcular raízes, né? Então, e este cálculo, meus queridos, tem que aparecer no caderno. Este cálculo tem que aparecer no caderno. Para começar, eu quero saber 529, qual é a raiz, né, quadrada de 529. Bom, para descobrir isso, a gente procura o número que elevado ao quadrado resulta 529. Então, vamos ver. Eu sei que 10 ao quadrado, vou botar aqui no cantinho. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. Está longe do 500, né? Eu sempre procuro pegar as dezenas, 10, 20, 30, 40, 50, 60 e fazer ao quadrado. Primeiro localizamos, então, os quadrados de dois números naturais fazendo uma aproximação inicial. E vou começar então com o 20 e o 30. Tá? 20 ao quadrado. Bom, 20 ao quadrado é 20 vezes 20. Vou fazer aqui 20 vezes 20. Coloco esse zero na resposta e faço aqui 2 vezes 0, 0, 2 vezes 2, 4. É 400. 30 ao quadrado é 30 vezes 30. Tá? Coloco um zero na resposta e multiplico 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 6. Olhem só. Se eu estou procurando 500 e alguma coisa, o número está entre 20 e o 30. Tá? Um quadrado daquele número está entre o 20 e o 30, né? Porque 20 ao quadrado dá 400 e 30 ao quadrado dá o 500. Concorda comigo? Segundo passo, então a parte do 500 a decidir, está entre 20 ou 30. Agora vamos olhar aqui, 29. Para encontrar o algarismo das unidades, procuramos entre aqueles cujo quadrado termina em 9, ó. Quadrado termina em 9, né? Como acontece com 529. Então temos aí o 3 ou o 7. Por que 3 ou 7? Porque 3 ao quadrado é quanto? 3 vezes 3 é 9. E 7 ao quadrado é quanto? 7 vezes 7 é 49. Ó. Então os dois terminam em 9. Ou é 3 ou é 7.
né, que tem o número quadrado terminando em 9. E para determinar isso, então, o que vai ser? Então, eu já sei que ele começa a entrar entre 20 e 30. Então, ou ele é 23, ou ele é o 27. Opa, ou ele é o 23, vamos voltar aqui, ou ele é o 27. E aí, para descobrir, só fazendo eles ao quadrado. Vamos começar com 23. Né? 23 vezes 23. Vamos ver se dá 569. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. E 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. 9, 6 mais 6, 12. E 4 mais 1, 529. Então é o 23. Né? Então é o 23. Opa, olha ali. 23 ao quadrado, entendeu? É difícil? Professor, não entendi. Tá? A vantagem da videoaula é essa aí. 23 vezes 23 é 529. Isso quer dizer o quê? Que raiz quadrada de 529, já vou completar o que eu estava falando, raiz quadrada de 529 é igual a 23. Ou 23 ao quadrado é igual a 529. Tá? A vantagem do vídeo é essa aí. Você pode pausar, você pode voltar ao vídeo, entender o que eu estou falando, né? Tentar ver esse tipo de exercício. Tá? Vou fazer o próximo. Então vou fazer mais um e liberar as atividades para você. Quando é decimal, né? Quando é decimal, procuramos um número elevado ao quadrado que resulte 33,64. Tá? 33,64. Bom, primeiro vamos olhar aqui o 33. Então, estou procurando números que está acima de 30. Tá? Acima de 30. Bom, dentro da potenciação, temos os seguintes números. Vamos lá. Tá? Então, temos ali 2 ao quadrado, 2 vezes 2 é 4. Né? 3 vezes 3 é 9. 4 vezes 4 é 16. 5 vezes 5 é 25. E 6 vezes 6 é 36. Então, esse 33 está aqui entre 5 ou 6. Então, quer dizer, esse número começa com 5 ou começa com 6. Tá? Primeira parte é essa. Bom, segundo detalhe que eu tenho que olhar é olhar o último número agora. Depois de descobrir quanto que ele começa, eu olho o último número. Termina em 4. E aí eu vou ver dentro da potenciação quais são os números que terminam em 4. Aí eu tenho, então, ou pode ser 5,2, porque 2 vezes 2 é 4, ou pode ser 5,8, porque 8 vezes 8 é 64. Né? Então, por que eu estou usando um 2 ao quadrado, porque termina em 4, ou um 8 ao quadrado, porque termina em 64. Tá? E aí, então, eu vou começar com tentativas, aí eu tenho que testar. Então, eu vou começar com 5,2 ao quadrado. Quanto que dá 5,2 ao quadrado? É 5,2 vezes 5,2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 5, 25. Com 1, 26. Vamos somar. 4, ó, termina em 4. 0 já não é, porque ele tinha que ter um 6. 6 mais 1, 7. E aqui é um 2. Esse número aqui é o... aqui é um 2. 27,04. Então, não é o 5,2. E agora eu vou testar o 5,8. Para ver se é esse. 8 vezes 8 é 64, vai 6. 8 vezes 5 é 40, com 6, 46. Deixa em branco. 5 vezes 8 é 40, vai 4.
5 vezes 5, 25, 26, 27, 28, 29. Vamos somar isso aqui. Temos um 4, temos o 6, 9, 10, 11, 12, 13. E temos o 33,64. Duas casas decimais, duas casas decimais. Então, a raiz quadrada de 33,64 é quanto? 5,8. E aí eu posso pegar, apresentei os cálculos? Apresentei. Posso pegar